Agora, Zé Maria, queremos falar da sua candidatura. Quarta vez candidata à presidência da República, você tem muita experiência com os movimentos sociais, tem muita experiência com a luta dos trabalhadores, e como é que você vê esse novo desafio? Nós precisamos, Paulo, apresentar ao país uma alternativa socialista, uma alternativa da classe trabalhadora, porque, veja, eu pela quarta vez me apresento como candidato, faz 16 anos que eu estou nessa luta, sem contar os outros 30 que eu estou aí na luta da classe trabalhadora, e a situação do país não muda, Paulo. Ano passado, milhões de jovens trabalhadores foram às ruas, cobrando mudanças, saúde, educação, transporte coletivo de qualidade, moradia, o fim da corrupção. E, obviamente, de lá para cá, nenhum dos governos, nem municipais, nem estaduais e nem o governo federal promoveu as mudanças que foram reclamadas pelas mobilizações. E hoje nós vemos não centenas de milhares nas ruas, nas manifestações, mas centenas de greves que sacodem o país todos os dias. Você viu agora a última greve dos metroviários aqui em São Paulo, cobrando as mesmas mudanças. Salário digno, emprego para todos, né? Serviços públicos de qualidade. E essas mudanças, de novo, não vão vir dos governos que aí estão, tampouco das candidaturas que estão postas. A candidatura do PSDB, que representa a direita tradicional, né, já foi governo no país. O PSDB já fez o que fez com o Brasil e os trabalhadores têm deles uma triste memória. Não queremos a volta da direita tradicional no governo. E a alternativa do Eduardo Campos e Marina Silva estavam no governo do PT até dias atrás. Não é? Qual é a diferença que tem entre eles e o governo da presidenta Dilma Rousseff, que, para além daquilo que são as políticas sociais compensatórias, do Bolsa Família, além do aumento da oferta de crédito, que, aliás, é responsável pelo endividamento de mais de 50% das famílias dos países neste momento, não promoveram tampouco nenhuma mudança de fundo no país. O povo brasileiro, Paulo Passarinho, continua a trabalhar e a trabalhar muito para enriquecer meia dúzia de banqueiros, para enriquecer os grandes empresários, e a expressão talvez mais evidente disso, nessas últimas semanas, é justamente a Copa do Mundo, né? Veja aí no Rio de Janeiro, os hospitais públicos estão caindo aos pedaços, o ensino público está um caos, os professores em greve novamente cobrando o pagamento do piso, que o governo diz não ter dinheiro para pagar. No entanto, gastaram R$1,5 bilhão de reais com o Maracanã para reformar o estádio. Pergunto, Paulo, nenhum de nós é contra o futebol, eu vou torcer pela seleção brasileira. Agora, por que é que os gringos que vieram assistir a Copa do Mundo aqui no Brasil não poderiam sentar a bunda deles lá na arquibancada do Maracanã, como o Carioca sempre fez para assistir o jogo de futebol? Tinha que gastar R$1,5 bilhão no estádio. Nós sabemos por que foi gasto R$1,5 bilhão. Porque foi dinheiro para as empreiteiras, que depois vão financiar a campanha do PT, do PMDB, do PSDB, como sempre fizeram nas eleições no nosso país. Então, uma mudança que de fato possa fazer com que os recursos, a riqueza que o nosso país tem, possa atender às necessidades da população, necessita de um governo que rompa com os banqueiros, com as empreiteiras, com as grandes empresas, que tenha à disposição não só a coragem de fazer, mas a disposição de estimular e se apoiar na luta da classe trabalhadora, para que nós possamos acabar de fato com os privilégios que os banqueiros e grandes empresários sempre tiveram no nosso país. A candidatura do PSTU nessas eleições, ela vai, mais uma vez, apresentar essa alternativa à classe trabalhadora e à juventude brasileira. Nós precisamos mudar o país. Esse é o reclamo que se escute de norte a sul. E nós vamos ver essas candidaturas que estão postas dizendo que vão mudar o Brasil. Mas, na verdade, Paulo, nós sabemos que mudar o Brasil implica em enfrentar aqueles que vão financiar a campanha do Aécio Neves, do Eduardo Campos e da presidenta Dilma. Nós precisamos de uma candidatura de fato socialista que tenha disposição de, através da luta da classe trabalhadora, buscar a constituição de um governo que possa de fato mudar o nosso país. Ô Zé Maria, e como uma candidatura de esquerda como a sua teria condições de polarizar de fato? Eu diria principalmente com a Dilma Rousseff, porque, de fato, a Dilma Rousseff dispõe de uma vantagem muito grande em relação tanto ao Aécio Neves como ao Eduardo Campos, que são as candidaturas aí mais badaladas pela mídia dominante. O problema é que a Dilma Rousseff já é a presidente, a Dilma Rousseff goza de muita simpatia junto à população mais pobre, por conta inclusive de algumas características dos governos que emplacaram o Brasil após 2002. Especialmente aí a política de valorização do salário mínimo
e de fortalecimento dos programas de transferência de renda deram uma espécie de atenuada em todo aquele processo muito duro que foi conduzido pelos tucanos, com base nas privatizações, nas terceirizações e nas flexibilizações, inclusive, de leis que facilitaram em muito a vida do grande capital. Como com a candidatura como a sua pode, de fato, chamar a candidatura da Dilma para um debate a respeito dos rumos do Brasil, considerando que a candidatura da Dilma é a mais forte desse campo aí da hegemonia atual que nós temos no Brasil? Então, Paulo, politicamente eu creio que nós temos plenas condições de fazê-lo. Aliás, fazê-lo de forma a responder a uma demanda que é cada vez mais forte no interior da classe trabalhadora, que começa a se desiludir com os governos petistas. Veja que a própria presidenta Dilma, ainda sendo a candidata mais forte dessas que são mais badaladas pela mídia, ela vem caindo nas pesquisas. E ela vem caindo porque, pela mesma razão pela qual vem aumentando as lutas sociais no Brasil. Desde o ano passado, há um crescimento muito significativo das lutas sociais, das mobilizações de rua, das greves, porque está acabando a paciência dos trabalhadores, Paulo. Qual é o problema que nós temos com o governo do PT? E esse é o debate que nós queremos fazer. O povo, quando construiu o PT, e eu fui parte da fundação do PT em 1980, nós, quando construímos o PT para ser um partido que fosse um instrumento para a luta política do trabalhador, para que o trabalhador, que afinal de contas produz toda a riqueza desse país, faz o país funcionar. Por que nós não podemos governar o Brasil e mudar a prioridade? Fazer com que a prioridade possa ser o trabalhador e não o banqueiro e não o dono da empreiteira, como sempre foi no nosso país. Era esse o anseio dos trabalhadores quando construíram o PT, e é essa a esperança que levou os trabalhadores a colocar o Lula na presidência da República, e é a esperança que move ainda uma parcela importante da classe trabalhadora, que segue acreditando que os governos do PT vão mudar o país. O debate que nós queremos fazer é exatamente esse. As mudanças que nós precisamos no Brasil para que o povo tenha uma vida digna é a Bolsa Família? Uma ajuda de 150, 190 reais para uma família poder simplesmente comprar arroz para comer o mês inteiro e continuar a mesma vida miserável de antes? Ou seja, a mudança que nós queremos no país é transformar todo mundo em classe média, entendendo como classe média uma família que tem como renda familiar R$ 1.200 por mês. Classe média, 4, 5 pessoas ganhando R$ 1.200, significa um salário por pessoa de 300, 400 reais, menos que o salário mínimo. Ou seja, não pode ser que as mudanças que o país precise seja simplesmente o aumento da oferta de crédito, para que as pessoas vão comprar prazo lá na loja, para que as empresas, as fábricas possam vender os seus produtos, aumentar os seus lucros e as pessoas ficarem endividadas. Não pode ser, Paulo. O Brasil é um país dos mais ricos do mundo. Nós vivemos na 6ª ou 7ª economia do planeta. O povo pode ter, sim, acesso, não a uma Bolsa Família de R$150, mas um emprego digno, com um salário decente, para que essas pessoas possam ter a sua moradia, comprar os bens que necessita para ter uma vida digna, garantir a educação dos seus filhos, garantir a assistência à saúde da sua família. É isso que todo brasileiro precisa e o Brasil pode prover isso. Pode prover. Se parar de canalizar as riquezas que nós produzimos com o nosso trabalho para os banqueiros. Veja que 43% do orçamento federal todo ano vai para os banqueiros. Essa, na verdade, é a prioridade dos governos do PT, da mesma forma que era com o PSDB, Paulo. Porque, veja bem, o PT diz que a prioridade é acabar com a pobreza. E o principal programa para isso é a Bolsa Família. Gasta com esse programa R$20 bilhões por ano. Bom, mas a Bolsa Banqueiro é R$900 bilhões por ano. É mais de 40% do orçamento. Então, qual é a prioridade? É o Bolsa Família, é o pobre? Não, a prioridade é o rico, é o banqueiro, porque é para aí que vai o dinheiro. O que não vai para os bancos, vai depois na forma de isenção fiscal para as montadoras de veículo. A redução do IPI é uma expressão disso. Para ajudar as empreiteiras nessas obras superfaturadas que estão sendo feitas, o governo gasta 3% do PIB com isenção fiscal para grandes empresas. Agora começou a desonerar a folha dos salários. Você falava agora há pouco aí da aposentadoria. Como é que vai se pagar uma aposentadoria decente para o trabalhador? Se o governo está diminuindo aquilo que as empresas têm que pagar para o INSS, que é o caixa que depois vai pagar a aposentadoria para o trabalhador. Só com essa desoneração da folha, Paulo, para você ter uma ideia, no setor da construção civil, que pagava antes R$6 bilhões por ano para os cofres do INSS, passaram a pagar 3 bilhões.
É 3 bilhões de reais por ano que sai do bolso do aposentado e vai para o cofre da Odebrecht, da OAS, da Camargo Correia, da Andrade Gutierrez. É assim que funciona, lamentavelmente, o governo do PT hoje. Então esse é o debate que nós queremos fazer. Por que nós dizemos que para mudar de fato a vida do povo é preciso romper com os banqueiros, com as empreiteiras, com as grandes empresas? Porque é preciso pegar esses 900 bilhões que o governo dá todo ano para os bancos e investir na saúde, na moradia, no transporte coletivo, na educação, percebe? Garantir condições dignas de vida para o povo. O Brasil tem recursos para isso. O problema é que o recurso hoje é canalizado para outro rumo. Então esse é o debate que nós queremos sim fazer com o PT. A classe trabalhadora sonhou em governar o país, em garantir com isso uma vida digna para o povo e delegou essa tarefa ao PT. Lamentavelmente o PT trocou esse sonho pelo apoio dos banqueiros. Deu no que deu. Nós queremos retomar esse sonho e levar essa mensagem, esse programa, essa ideia de mudanças radicais que nós temos que fazer no país para que o nosso povo possa novamente acreditar nas transformações que nós temos que fazer no Brasil e venha lutar com elas e venha lutar junto conosco para realizar essas mudanças. A nossa candidatura não vai só pedir o voto do trabalhador. Nós queremos sim o voto do trabalhador porque quanto mais votos tivermos, mais força teremos na nossa luta. Mas nós precisamos aumentar a organização e estimular e fortalecer também a mobilização popular, a luta do povo. Porque é a luta do povo que vai reunir forças para que a gente possa realizar as mudanças que nós precisamos fazer no país, Paulo. É a serviço dessa ideia, desse debate que nós queremos fazer com a população, com os trabalhadores, com a juventude, que está a candidatura que nós estamos lançando agora. Sem essa organização dos trabalhadores, será muito difícil construir um projeto de governo, de poder, que mude os rumos do Brasil. Exatamente. E nesse sentido, Zé Maria, você é um quadro político que tem muita experiência. Eu mencionei aqui que essa é a 4ª vez que você concorre à presidência da República, e você mesmo nos lembrou que há mais de 30 anos você está envolvido na luta social, sindical e política do país. Você, inclusive, lembrou que foi fundador do PT. E eu lembro que você participou daquela direção histórica do Sindicato Metalúrgico, lá de São Bernardo, que esteve à frente das greves, que, inclusive, projetaram o Lula como a liderança nacional. Nós estivemos presos juntos em 1980, na greve geral dos metalúrgicos. Pois é, eu queria que você justamente recuperasse essa história aqui para os nossos ouvintes, que pouca gente se recorda muitas vezes desse episódio histórico tão importante, onde você também estava à frente daquele movimento que empolgou uma geração de militantes sociais pelo Brasil afora e que inclusive prestaram uma solidariedade muito ativa naquele momento a todos vocês dos sindicatos metalúrgicos. Conta pra gente esse processo, porque naquele momento se criavam muitas expectativas e esperanças de uma organização política independente dos trabalhadores. De fato, essa organização acabou tendo seu lugar, que foi o PT. Mas nós conhecemos também que a trajetória do PT acabou por não respeitar essa sua própria origem. Como, nesse momento, você vê esse desafio de continuar esse projeto da construção e da organização independente da classe trabalhadora? Então, Paulo, aquele momento foi um momento muito rico da história do Brasil e os trabalhadores se revoltaram com a condição de vida que a ditadura militar impunha ao povo brasileiro e aquelas greves que começaram a ocorrer no final da década de 70, primeiro com o setor metalúrgico aqui no estado de São Paulo, depois se estendeu para todo o país, para todas as categorias. Nós tivemos um processo exuberante de mobilizações sociais, de greves, de enfrentamentos políticos naquele momento. Foi justamente o caldeirão no qual se cozinhou uma ideia, né, que foi se fortalecendo cada vez mais dentro da nossa classe, que era de que não podia ser que a gente continuasse a trabalhar como a gente trabalhava. A gente dava um lucro imenso para as empresas, não é? A gente até lutava, fazia greves para melhorar o salário, mas na verdade, ou seja, quem se apropriava de toda a riqueza que era produzida no Brasil eram os grandes empresários, eram os donos das fábricas, o dono dos bancos, o dono das terras. E os trabalhadores percebiam que isso era garantido pelas leis, pelos governos que administravam o nosso país. Naquele momento, a ditadura militar. E a revolta dos trabalhadores contra essa situação, em meio àquela quantidade enorme de greves, ela tomou uma forma que foi justamente essa, a necessidade de que a gente se organizasse politicamente, porque não podia ser que a gente fizesse greve o ano todo e chegasse na eleição, votava no patrão para que ele continuasse a nos esmagar. Então nós tínhamos que ter o nosso instrumento político que representasse a classe trabalhadora e que defendesse as mudanças que nós queríamos fazer no país. Afinal de contas, nós éramos a maioria da população brasileira.
E o PT nasceu dessa ideia. O problema é que o PT já nasceu em meio a um debate interno, porque havíamos nós, os demais companheiros que participavam do mesmo agrupamento que eu militava, naquela época chamava Convergência Socialista, que dizíamos que o PT tinha que ser um partido para a luta, para estimular a organização, a mobilização do povo, porque era necessária a mobilização popular para que nós tivéssemos força para promover a mudança, para acabar com o privilégio de fato do banqueiro, para acabar com o domínio que o capital econômico tinha sobre as instituições que governavam o nosso país. Sem isso não haveria condição de mudar de fato o Brasil. E havia uma outra posição, que era defendida já naquele momento pelo Lula, pela maioria da direção do PT, e que acabou se impondo no partido, que foi buscar, para chegar ao governo, o mesmo caminho que os partidos tradicionais já tinham trilhado. Então buscava aliança com os empresários, financiamento dos empresários, com a ideia de que era necessário eleger cada vez mais deputado, governador, depois o presidente da República, e chegando na presidência da República mudava o país. Qual é o problema desse raciocínio, Paulo? É que ao fazer o acordo com os banqueiros, com os empresários, ao receber dinheiro deles, o PT foi obrigado a abandonar o programa de mudanças que nós defendíamos quando fundamos o partido. E foi obrigado a abraçar o programa do banqueiro, do empreiteiro que está financiando os candidatos do PT. Então chegou no governo e não mudou aquilo que era o essencial. O grosso da riqueza que o povo brasileiro produz com o seu trabalho continua a ser canalizada para os bancos e as grandes empresas da mesma forma que era antes. Apenas mudou o nome que estava no governo, mas o governo continua a mesma coisa que antes. Então essa é a coisa lamentável que aconteceu na trajetória do PT até agora. O que o PSTU está fazendo desde o começo dos anos 90? Resgatando aquela ideia que nós tínhamos quando fundamos o PT. Porque se essa experiência que nós fizemos não deu certo, nós não podemos simplesmente jogar a toalha, Paulo. A classe trabalhadora brasileira, a classe operária não tem alternativa. Essa sociedade capitalista só reserva para nós cada vez mais miséria, mais violência, mais humilhação, como a gente vê todos os dias. Como é que pode um Tribunal de Justiça aqui em São Paulo determinar que os metroviários, para fazer greve, tem que garantir 100% da circulação dos trens? Ora, Paulo, nem a companhia do metrô garante 100% dos trens todo dia tem pane aqui, é um sufoco o transporte coletivo para a população de São Paulo, e vem um tribunal do alto da sua arrogância dizer que o trabalhador tem que garantir 100% do transporte quando ele está em greve, um direito que está na Constituição. Os operários da construção civil, aqui da Baixada Santista, que estavam em greve, os operários da construção civil, foram tratados da mesma forma, foram humilhados pelo Tribunal Regional do Trabalho. É isso que essa sociedade reserva a nós. Então nós precisamos construir um instrumento para a luta política do povo, fortalecer a luta da classe trabalhadora, porque é por aí que nós vamos transformar esse país. É isso que o PSTU busca, e é a serviço disso que a nossa candidatura vai estar nessas eleições. Nós queremos resgatar aquela ideia de transformar o país, porque nós podemos fazê-lo. Infelizmente, perdemos um instrumento que nós construímos naquele momento, que foi o PT. Pois vamos construir outro. Mas nós havemos de transformar esse país aqui num país onde o povo possa ter uma vida digna, porque o país pode prover as condições para que isso ocorra. Agora, Zé Maria, naquele momento da criação do PT, o momento político conjuntural no Brasil era muito diferente do que temos hoje. Ali nós estávamos nos estertores, podemos dizer assim, da ditadura. A própria ditadura tinha a pretensão de se autotransformar. Havia, inclusive, aquela iniciativa da abertura política limitadíssima. A própria ditadura queria fazer uma transição. Limitadíssima, mas abria a possibilidade, inclusive, da formação de novos partidos, como o que veio acontecer no país com a criação do PT, do PDT e de outros partidos. Mas, acima de tudo, nós tínhamos um movimento social que se reorganizava com muita força. Nesse momento atual, nós também temos muitas movimentações de movimentos sociais que procuram alternativa ao quadro partidário que hoje nós temos consolidado. Quais são as principais diferenças que facilitariam hoje um trabalho de reconstrução de uma esquerda autêntica? Paulo, nós temos em primeiro lugar uma diferença para pior na situação atual. Nós não temos aquele processo exuberante de mobilizações sociais que nós tínhamos no país no final da década de 70, começo da década dos 80. Nós tínhamos muito mais greves e lutas sociais naquele momento, o que deram uma pujança, uma força para esse processo de reorganização que ocorreu naquele momento, que gerou não só o PT, gerou a própria CUT também, e hoje nós não vivemos essa mesma situação.
a favor do esforço que nós estamos fazendo, é necessário registrar que há uma mudança na situação do país. Nós temos desde o ano passado cada vez mais lutas e eu acredito que o país caminha para de novo um processo de conflagração social grande que pode gerar o mesmo ambiente político que nos permita dar um salto nessa reorganização que o movimento da classe trabalhadora está vivendo no momento atual, com a construção de partidos como o PSTU e com a construção de centrais sindicais como a CSP com lutas, por exemplo. Ainda no início, não estamos na mesma situação daquele momento. Essa é uma desvantagem. Uma vantagem, Paulo, é que nós temos uma experiência feita. É o que eu digo muito discuto muito com a companheirada aqui do PSOL. Nós temos dentro do PSOL companheiros muito valorosos, que eu respeito muito, mas o PSOL, ele tem uma tendência a seguir o mesmo caminho do PT. A buscar a via institucional, aqui o problema fundamental é eleger deputado, é ganhar as eleições, e eu já vi essa conversa antes. Começo da década dos 80, o debate que havia dentro do PT era esse. Se era necessário fazer as alianças, buscar financiamento para eleger de qualquer maneira deputados, governadores e presidente da República, ou se o caminho era outro. E nós não temos o direito de repetir os erros que foram cometidos no passado. Ou seja, o caminho para realizar de fato uma transformação no nosso país não é um caminho da institucionalidade, do sistema eleitoral atual, porque ele é completamente controlado pelo poder econômico. Nós precisamos sim usar as eleições para fortalecer a luta dos trabalhadores e não usar a luta dos trabalhadores para fortalecer eleitoralmente esse ou aquele partido. Essa experiência que nós acumulamos nesses 30, 40 anos de lá até agora, é um capital muito importante que nós temos nesse momento para que a gente possa desenvolver a construção dessas alternativas. O resumo disso é que nós estamos construindo de novo uma alternativa da classe trabalhadora, socialista, em condições mais adversas, piores que aquela. Mas, Paulo, nós não podemos escolher só aquelas lutas que sejam fáceis e que nós achamos que é mais tranquilo a gente dar conta delas. Nós temos que travar aquelas lutas que são necessárias para que a gente possa alcançar o objetivo que nós temos, que é de vivermos num país livre de toda forma de exploração, de opressão, e é isso que nós estamos fazendo. Então, há diferenças para pior. Nós não temos ainda o grande processo de mobilização, mas caminhamos nesse sentido, mas há diferenças também para melhor, que vão a nosso favor, que é a experiência que foi acumulada nesses anos todos. E nós estamos no começo de um processo, que se abriu em junho passado, que deve se estender, se aprofundar no nosso país nos próximos anos, e com persistência nós vamos construir nesse país uma alternativa que não só tenha um programa, um projeto para transformar o país, que o PSTU tem hoje, mas para que nós tenhamos força para fazê-lo, ou seja, que a gente possa plasmar, possa estruturar esse projeto, ganhar para a defesa desse projeto, para lutar pela sua realização, amplas parcelas da classe trabalhadora e da juventude brasileira. É nesse caminho que nós estamos neste momento. Zé Maria, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte César. Ele mora aqui em Jacarepaguá, bairro aqui do Rio, e está acompanhando a sua entrevista aqui ao nosso programa Faixa Livre. Ele lembra que o Lula afirmou que a elite tem raiva do PT. Ontem, aliás, o Lula, no lançamento lá do Alexandre Padilha, candidato aí em São Paulo do PT, ao governo do Estado, o Lula disparou críticas contra a elite conservadora e contra a mídia também, por perseguição e ódio, segundo ele, contra o PT. Então, César recupera um pouco essa história e diz o seguinte: para o ouvinte, a classe média e a classe baixa tem muito mais raiva que a elite por não ter saúde pública, educação e o salário em relação ao supermercado, que acaba o salário não dando para nada. E aí ele te pergunta o seguinte: se você, Zé Maria, concorda com o Lula, que prefere criticar a elite, ou com o ouvinte, que lembra que o povão também está com bronca do governo? Olha, o Lula usa de forma instrumental essa polêmica dele com as elites do país, porque o mesmo Lula que deu essa declaração foi o Lula que, quando terminou o seu segundo mandato, deu uma declaração dizendo que as elites desse país nunca poderiam reclamar do governo do PT, porque nunca na história desse país banqueiro e grande empresário ganhou tanto dinheiro. Ele disse isso. E é verdade que isso aconteceu. Ele só esqueceu de falar que o povo não elegeu ele para garantir que os banqueiros e grandes empresários ganhassem dinheiro como nunca na história do Brasil. Então, o Lula, na verdade, ele, no governo, atende os interesses das elites, dos banqueiros, dos grandes empresários, e depois, quando tem que disputar as eleições, reclama deles para poder angariar votos. O que ele se esquece é que, sim, as elites querem o governo no PT, querem o PT no governo, mas querem o PT no governo com o capacho das elites, e não como governante de fato do país.
Então, toda vez que tem um atrito, surgem as diferenças que agora o Lula está criticando nos caras. Agora, qual é o problema? O problema é que não adianta dizer que as elites têm ódio do PT e o PT no governo atender os interesses das elites contra o povo trabalhador. Por que não tem saúde pública? Por que não tem educação pública? Porque os recursos que o governo do PT deveria aplicar nisso são repassados para os banqueiros, que o Lula está criticando, todo ano, que leva mais de 40% do orçamento. 3% do PIB do país está sendo repassado às elites, né, na forma de isenção fiscal, eles não pagam impostos pelo governo do PT. Então não adianta fazer o discurso retórico contra as elites, né, e no governo atender os interesses das elites contra aquilo que seriam as necessidades, o atendimento das necessidades da classe trabalhadora. Então, eu concordo com a crítica às elites. Afinal de contas, os recursos que faltam para garantir vida digna para o povo brasileiro está no cofre dos bancos e das grandes empresas instaladas nesse país, nacionais e multinacionais. Agora, é preciso levar essa crítica às últimas consequências. É preciso mudar o Brasil para justamente acabar com esse privilégio que os banqueiros e grandes empresários têm. Isso, lamentavelmente, o PT mostrou que não vai fazer, porque preferiu se aliar a eles. Por isso, o PSTU propõe uma alternativa, um governo da classe trabalhadora que rompa com os banqueiros, que rompa com os grandes empresários, para acabar de vez com a mamata das elites e para garantir de vez serviços públicos de qualidade para a população brasileira e uma vida digna para o nosso povo. Ô Zé Maria, a tua campanha teria alguma ideia-força para buscar uma maior identidade justamente com a classe trabalhadora? Mudança, mas uma mudança que para acontecer precisa de uma ruptura com os bancos e as grandes empresas que controlam o nosso país. Hoje o Brasil é controlado pelas multinacionais, pelos banqueiros, não só o sistema eleitoral. Tudo que o Congresso Nacional faz, o governo federal faz e o judiciário desse país decide. Isso precisa mudar e para isso é preciso muita luta da classe trabalhadora e da juventude brasileira. Eu lembrei aqui que o senador Randolfo Rodrigues desistiu da sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSOL. Você já havia criticado aqui o PSOL porque em muitos momentos, no seu ponto de vista, essa trajetória inicial do PSOL muitas vezes reproduz tentações que o PT acabou tendo no seu trajeto. Com essa desistência aí do Randolfo Rodrigues, você acha que abre aí uma oportunidade de algum tipo de acordo com o PSOL e também com o PCB? Afinal de contas, eu diria que essas três siglas são claramente as siglas da esquerda que procura manter aí algum tipo de postura mais combativa e crítica em relação ao governo Dilma. Existe essa possibilidade ainda? Então, Paulo, em relação ao PCB, o PCB de fato é um partido que neste momento talvez tenha posições um pouco mais próximas daquelas que o PSTU defende, mas a decisão que o partido tomou foi de lançar uma candidatura para apresentar o partido para o país. Eu respeito, eu acho legítima se a decisão do PCB foi não fazer frente para apresentar a sua cara própria à população brasileira. Eu acredito, inclusive, que isso é natural. Um partido se organiza para apresentar ao país o seu projeto e eu respeito essa decisão que o PCB tomou. Em relação ao pessoal, a desistência do Randolfo não muda o quadro, Paulo, porque, veja bem, nós fizemos um debate com o pessoal, tentamos fazer no ano passado, não houve disponibilidade do partido naquele momento, no começo desse ano nós conversamos e não chegamos a um ponto de acordo mínimo em relação à questão de programa, de projeto para apresentar ao país, que depois se materializou na candidatura do Randolfo. Mas o debate que nós fizemos nunca foi um debate com o Randolfo ou com a corrente interna do PSOL ao qual ele é ligado e tampouco um debate com a Luciana ou a corrente interna do PSOL ao qual ela é ligada. A nossa relação é institucional, a nossa relação é com o PSOL como partido. E o fato de mudar o candidato não muda o partido, não muda o programa e o projeto que o partido defende. Portanto, nós acreditamos que o mais adequado, na medida que as diferenças nesse campo são muito grandes, que o pessoal apresente a visão que tem. Nós, obviamente, achamos que é legítima a posição que o partido defende, apesar de não concordar com ela, e achamos que o PSTU deve apresentar também a sua visão no processo.